A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 53 a 58. Naquele tempo, quando Jesus terminou de contar as 7 parábolas sobre o reino de Deus, Jesus partiu dali. Voltando para a sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que todos se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa de Jesus. Mas ele, porém, lhes disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos iniciando o mês mariano, mês dedicado a Nossa Senhora, e começamos hoje, 1º de maio, com um feriado nacional e também uma festa religiosa, porque nós celebramos São José, que é o patrono da igreja. E os evangelistas Mateus e Marcos definem São José como carpinteiro ou marceneiro. E Jesus também praticou o ofício do Pai. Por isso que no Evangelho de hoje o povo ficava admirado com a sua sabedoria e diziam: não é ele o filho do carpinteiro? Pois bem, naquele tempo na Palestina, a madeira era utilizada não só para fazer arados e móveis vários, mas também para construir casas que tinham armações de madeira e telhados em terraços feitos de vigas ligadas entre si com ramos e terra. Portanto, o carpinteiro ou marceneiro era uma qualificação genérica, indicando tanto os artesãos da madeira como os trabalhadores que se ocupavam de atividades relacionadas com a construção. Um ofício bastante duro, tendo de trabalhar com materiais pesados como a madeira, a pedra e o ferro. Sob o ponto de vista econômico, não garantia grandes ganhos, como se pode deduzir do fato de Maria e José, quando foram apresentar Jesus no templo, eles ofereceram apenas um casal de rolinhas, como a lei prescrevia para os pobres. Assim, Jesus, desde adolescente, aprendeu essa profissão com o seu pai adotivo, São José. Isso tudo eu estou lendo aqui da carta que o Papa Francisco escreveu sobre o ano que foi dedicado a São José. É uma carta que já foi lida, que já foi discutida e que se proclamou, portanto, os 150 anos que ele foi proclamado padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro. A carta apostólica tem o nome de Patris Corde, relacionado ao coração do Pai. Portanto, o Papa continua dizendo que esse dado biográfico sobre São José e Jesus faz a gente pensar em todos os trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que trabalham arduamente em minas e em certas fábricas, naqueles que são explorados através do trabalho não declarado, nas vítimas do trabalho. Vimos que ultimamente na Itália houve muitas, nas crianças que são obrigadas a trabalhar e naquelas que vasculham as lixeiras em busca de algo útil para vender. Permito-me repetir o que disse.
os trabalhadores escondidos, os trabalhadores que fazem trabalho pesado nas minas e em certas fábricas. Pensemos neles, naqueles que são explorados pelo trabalho clandestino, naqueles que contrabandeiam salários às escondidas, sem aposentadoria, sem nada. E se você não trabalha, não tem segurança alguma. Há muito trabalho não declarado hoje em dia. Não se sente suficientemente em conta o fato de o trabalho ser um componente essencial da vida humana e também do caminho da santificação. O trabalho não é apenas um meio de ganhar vida, é também um lugar onde nos expressamos, nos sentimos úteis, aprendemos a grande lição da realidade, o que ajuda a vida espiritual e não se torna espiritualismo. Infelizmente, porém, o trabalho com frequências é refém da injustiça social e, em vez de um meio de humanização, torna-se uma periferia existencial. Com efeito, o trabalho é um modo de expressar nossa personalidade, que é relacional por natureza. O trabalho é, inclusive, um modo para exprimir a nossa criatividade. Cada um desempenha o trabalho à sua maneira, com o próprio estilo, o mesmo trabalho, mas com estilo diverso. E conclui o Papa dizendo: é bom pensar que o próprio Jesus aprendeu essa arte com São José. Hoje devemos perguntar-nos o que podemos fazer para recuperar o valor do trabalho e que contribuição podemos, como igreja, oferecer para que ele possa ser resgatado da lógica do mero lucro e possa ser experimentado como direito e dever fundamental da pessoa, que exprime e incrementa a sua dignidade. Portanto, essa reflexão para hoje, Dia do Trabalho, foi muito importante. Rezemos. Ó Deus, autor da nossa liberdade e da nossa salvação, ouvi os que vos suplicam e concedei aos redimidos pela efusão do sangue de vosso Filho viver por vós e alegrar-se com a vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 13, do versículo 53 a 58. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.